E aí galera, beleza? Mais um tema de revisão importante aí para nossas provas. Olha aqui, ó, Estados modernos e o mercantilismo. Bate-papo rápido para que a gente possa entender a relação desse tema com a Reforma Protestante, aula já filmada, com o Renascimento Cultural, também aula já filmada para ti, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, os Estados modernos, eles vão começar a se formar na Idade Média, lá pelo século XIV, mas eles já se consolidam no século XVI, por isso, modernos, perfeito? Mas o início da sua formação ainda é na Idade Média. Então, segue nosso Instagram, @ElvisHistória, entre em contato, assina o sininho e segue o nosso canal para dar uma força aí para o nosso trabalho, beleza, galera? Ok? História em cena contigo. Começando, vamos lá, ó. Estado moderno, estrutura social. Isso aqui serve para toda a Europa. Nós temos o clero, nobreza, camponeses e servos. Ok, pessoal? O clero está acima, mas é claro que junto com o clero está aqui o rei. Por quê? Porque o rei é um nobre. Esse clero também é nobre. Por que ele está acima, então? Porque além de ser nobre, a gente está falando aí do alto clero, não necessariamente do baixo, ele tem um poder ideológico sobre toda a sociedade. Então é muito natural colocá-lo acima. Mas aqui nós teríamos aqui os reis, perfeito? Então, para ficar mais didático, você tem clero, nobreza e embaixo camponeses e servos. É claro que aqui vai surgir o quê? Está faltando quem? Está faltando a burguesia. Então anota no teu caderno que aqui está faltando a classe comercial burguesa, que começa a se formar ali no século XIV, após as cruzadas século XIII, 14, 15, 16, já a Idade Moderna, já tem burguesia. Então coloca aí, quem? Burguesia. Que na verdade, quando vai chegar às revoluções burguesas, nós sabemos que são burguesias. Pequena, média e alta burguesia. Tudo bem? Vamos comigo aqui, ó. Legal? Olha para cá. O rei é o poder nacional. Diferente do rei feudal, onde o poder é descentralizado, esse rei aqui tem um poder centralizado. Olha a tela ampliada aí para ti, tá? Protege os privilégios da nobreza. Isso é muito importante. Porque a gente pergunta, poxa, o que a nobreza ganha com os estados modernos? Ela vai ter seus privilégios mantidos, como Pierre Anderson. Estados modernos nada mais são do que uma nova forma de proteção e valorização dos privilégios da nobreza, tá bom? Então, ela ganha proteção militar do rei, ela ganha proteção das suas terras e interesses econômicos da burguesia nascente. Então, o rei, ele vai fazer isso. Então, é importante essa figura centralizada do rei. Um rei, uma fé, uma moeda, um exército. Ok, pessoal? Uma lei. Mantém o monopólio. E aqui, claro que nós estamos falando de Estado moderno, tem que ter toda uma estrutura econômica. E aí vem comigo agora aqui, ó. Que estrutura econômica é essa? É o mercantilismo. Por isso que não dá para a gente estudar Estado moderno sem mercantilismo. O que é mercantilismo? Conjunto de práticas econômicas dos Estados modernos. Cada um tem o seu. O que a gente faz, o que cai na prova, é uma compilação. É uma união de características que a gente percebe em vários Estados modernos. Ok? Porque se a gente for estudar um por um, não daria nem como fazer isso, tá bom? Então, ó, força, exército nacional, que é do rei que controla e que mantém a ordem, diferente da Idade Média, que ele depende dos nobres. Justiça, monetário, cunhagem de moedas, já está aqui dentro, perfeito. Fiscal, cobrança de impostos, leis, legitima o poder por assembleias, teoria do direito divino do rei. Legítimo poder. Mas, na verdade, essas leis aqui, no Estado moderno, o rei está acima delas. Nem sempre ele precisa dessa assembleia. Grande parte dessas assembleias são consultivas. Não esquece disso. A exemplo da Revolução Francesa, quando está aí acabando o absolutismo na Revolução, na França, onde ele convoca os Estados Gerais. Ele convoca para consultar, ele não convoca para pedir autorização. Legal? Então vamos aqui, ó. Grupos sociais que formaram os Estados modernos. Isso aqui gera dúvida em muita gente. Durante muito tempo, tá? O que valeu nos vestibulares? Burguesia, tá? E rei, tá? Burguesia e rei. Não é bem assim. Eu sei que o rei não é um grupo social, tá?
Mas a ideia era que a burguesia e a união deles dois deu origem a estados modernos. Mas vamos devagar. A gente sabe que o rei ele tem o maior interesse na formação dos estados modernos, mas a burguesia ela tem um poder econômico. Se o meu estado tem colônias, eu posso fazer comércio nessas colônias. A igreja, ela expande seu poder espiritual, ela vai perder forças, mas ela não desaparece. É ela, através da ideia, tá, do direito divino dos reis, de Bossuet, que dali bota a mão e glorifica o rei, porque ele é a representação de Deus na terra. Então ela mantém grande parte da sua autoridade. A nobreza é a que mais perde, mas também mantém. Ela perde a autonomia das terras. Como não era na Idade Média feudal, ela não controla mais suas terras, tá certo? Por quê? Quer dizer que ela perde a propriedade privada? Não. A terra continua dela, mas as leis que vão estar ali são do rei, tá certo? O exército que vai proteger é do rei. Então ela mantém privilégios políticos, ela não paga impostos, tá certo? Ela não trabalha, ela ocupa os principais cargos públicos. Então a nobreza é a classe social mais forte dentro do Estado moderno. Daí a discussão, o Estado moderno ele é nobre ou ele é burguês, tá? É uma grande discussão acadêmica. Se você perceber, o Pierre Anderson diz que ele é nobre. Por quê? Porque mantém os privilégios. Marilena Chauí diz que para ser elite você precisa ter poder político, econômico e um modo de vida copiado pelas demais classes sociais. Isso é a nobreza, porque a burguesia buscava copiar o modo de vida, tá, da nobreza. Era isso que a burguesia buscava. Então a burguesia ainda não é elite. Isso se transforma, ela se transforma em elite com as evoluções burguesas, industrial, inglesa e, sobretudo, francesa, tá bom? Isso é mais na frente, no século 17 e 18, sobretudo 18, tá? Olha aqui, ó. Formação do Estado moderno. O rei, tendo o poder absoluto, ele é legitimado pela Igreja Católica, seu poder, como eu falei, e busca proteger os interesses econômicos da burguesia e proteger a própria nobreza. Assim, ele adota o mercantilismo. Porque nenhum Estado, tá, pessoal? Agora voltando aqui para mim, nenhum Estado ele consegue se manter sem riqueza. Então, cada Estado procura a sua forma de manter a sua geração de riqueza. E nessa época era a acumulação de metais, tá? É o metalismo. Não esquece disso, metalismo. Daí entramos no absolutismo relacionado ao mercantilismo. Absolutismo apoia os negócios da burguesia. Absolutismo sustenta a nobreza. Mercantilismo, objetivos e meios. Nos objetivos, nós temos acumular metais, metalismo, entesouramento. É tipo o cofre do tio Patinhas mesmo, acumular o máximo de metais, tá? Preciosos, ouro e prata e também pedras preciosas. Fortalecimento do poder do rei. Ok, mas como? Protecionismo, colonialismo, pirataria, não esqueça, porque muitos piratas vão trabalhar para os reis, são chamados de corsários, tá? Balança comercial favorável e a partir de agora a nossa busca, pretensão é explicar um pouquinho de cada um deles para que tu possa entender esse mercantilismo. De boa? Vamos lá. Tipos de mercantilismo na Europa. Na Espanha, cada país vai ter um mercantilismo mais característico. Isso não quer dizer que o outro também não possa ter. Então, ampliando essa tela aí, produção, por favor, vamos lá? Olha, ó, Espanha, bulionismo. O que seria isso? Extração direta de metais das minas. Daqui eles chegaram, os astecas e os incas já exploravam ouro e prata. Então, eles continuam com essa exploração, sobretudo com a mita e o quatéquio, que se transformam em repartimento. Não esquece disso, tá bom? E assim eles vão fazer uma estocagem de ouro. Então, extrair diretamente, bulionismo. Isso é a cara de quem? Da Espanha. Portugal vai fazer isso? Vai, mas somente lá no século XVIII, nas Minas Gerais. Então não é característico de Portugal, apesar de ter feito. Deu para entender? Que a gente está falando do que é mais característico. França é o industrialismo, é a fabricação de produtos de luxo para vender. Legal? Esse industrialismo na França foi incentivado pelo ministro Colbert, daí nós chamamos de colbertismo, produção de manufaturas. Ainda não é a fábrica que tu conhece lá do século XVIII, da Inglaterra, não é isso não. Produção manufatureira.
A gente chama de industrialismo por força do hábito, tá certo, tá correto, mas quando a gente for falar de França, fala de cobertismo. Cobertismo é industrialismo francês, beleza? Vamos lá. Quem nos aguarda? Inglaterra. A Inglaterra também é industrialismo, certo? Mas não tem um nome especial, é só industrialismo. Porém, a Inglaterra ela tem um a mais, ela tem as relações de acordos comerciais. Então ela tem o comercialismo, Tratado de 1810 no Brasil, comércio e navegação, lembrou? Tratado de Mentring na Inglaterra, Portugal, panos e vinhos. Então a Inglaterra ela tem essas características. Ela tanto fabrica manufaturas, como a França, quanto ela faz acordos comerciais. Legal? Portugal adotou uma política mercantilista com o objetivo que era fortalecer e enriquecer a burguesia, claro, certo? E assim, inicialmente, balança comercial favorável e colonialismo. Portugal encontra o que no Brasil? Pau-brasil. Então, extrai o pau-brasil, vende para ter ouro, balança comercial favorável. Planta cana, vende para ter ouro, balança comercial favorável. Século XVIII, descobre o ouro. Século XVII, descobre, século XVIII, extrai. Aí é bulionismo. Então não quer dizer que Portugal não fez bulionismo, mas o que marca o mercantilismo português é justamente essa balança comercial favorável, tá bom? Características gerais do mercantilismo, aqui nós temos nas imagens, ampliando aí para ti, por favor. Nós temos muito ouro, imagem bacana, a balança comercial favorável, que a gente vai explicar agora, certo? Metalismo é acúmulo de metais. O bulionismo é uma forma de metalismo, tá certo? Beleza? Metalismo é acúmulo de metais, cunhagem de moeda, desenvolvimento de atividades comerciais ou exploração de novas terras. Para quê? Para ter metais preciosos. Balança comercial favorável, desenvolvimento de atividades comerciais. De que forma? Olha para cá, ó. Vejam que a balança ela está pendendo para um lado do que para o outro, mais para um do que para o outro. A gente tem que explicar isso aí. Então eu vim explicando aqui. A balança comercial, vamos lá produção, um zoom rapidinho. Ó, balança comercial desfavorável, aqui do lado esquerdo. Vejam que as importações, o que tu compra, tem um valor maior. Não é que eu estou exportando 1 milhão de canetas. Estou importando o que, pessoal? Meio milhão de cadeiras. Quem vale mais? Caneta ou cadeira? Cadeira. Então, não é a quantidade de produtos que você exporta do lado direito que vai te dar uma balança favorável. É a quantidade de riqueza que tu acumula. Então, quanto maior a riqueza gerada pelas exportações do lado direito, quanto maior a riqueza gerada pelas exportações do lado direito, a tua balança comercial é favorável. Quanto menor é a tua riqueza, lado esquerdo, certo? É acumulada com as tuas exportações, tua balança é desfavorável. Por isso que do lado esquerdo nós temos importações maiores, tá? Essas importações maiores, porque você joga dinheiro para fora, você joga moeda. Na época não tinha papel moeda, era ouro e prata. Então se eu compro, eu jogo moeda para fora, tá certo? Só que eu não quero que tu fique naquela, eu compro mais, balança comercial desfavorável. Eu vendo mais, balança comercial favorável. Não é isso não. É o volume das minhas exportações me geram mais riqueza do que o volume das minhas importações. Entendeu? Isso é balança comercial favorável e desfavorável. Legal? Vamos aqui. Colonialismo. Exploração de novas terras. Brasil, colônia de Portugal, tu já sabe. Exclusivo colonial ou pacto colonial é o fato que as colônias elas estão sob o controle da metrópole. O Brasil só pode comerciar, tá? Tá correta a palavra, com Portugal, certo? Para que o Brasil faça comércio com outro país, é preciso que Portugal não tenha aquele produto, ainda tem autorização. Então o Brasil só pode fazer comércio com Portugal, Portugal pode fazer comércio com qualquer colônia e qualquer nação. Isso é pacto colonial, ou exclusivo colonial, ou exclusivismo colonial. Legal? Vamos lá aqui, ó. Tá aqui o esquema, ó. Pacto colonial ou exclusivo, ou exclusivismo. Produtos manufaturados e escravos. De onde sai, para onde vai? Vamos ampliar a tela aí, ó. Da metrópole para a colônia. E são caríssimos, tá?
Da colônia para a metrópole, uma coisa, a colônia não dá nada para a metrópole, ela vende, tá bom? Só que ela vende o quê? Matéria-prima e produtos tropicais e metais preciosos que ela tem que pagar na forma de quê? De tributos. E sempre mais barato. Sendo assim, a colônia, ela sempre sai perdendo, porém, ela também enriquece. É o que vai fazer com que surjam mais tarde as lutas pela independência. Não esqueça, e o surgimento de uma elite local no Brasil chamada de homens bons. Olha aqui, ó, protecionismo. Determinação de taxas alfandegárias, tá? Mais altas para proteger os produtores internos. Como é que é isso? Se eu tenho uma caneta brasileira e uma argentina, a argentina chega aqui a R$1 e a brasileira é R$1,50. É claro que o comerciante vai comprar a argentina. O que o governo brasileiro faz? Aumenta as taxas de importação da Argentina, ela chega a R$2, e aí os comerciantes brasileiros compram a do Brasil e nós vamos comprar a do Brasil. Isso é protecionismo, até hoje existe. Não quer dizer que hoje exista mercantilismo, existe uma característica mercantilista. A China faz isso o tempo inteiro, ok? Perfeito? E esse protecionismo ele é importante para que as nações crescessem na época. Tá? O intervencionismo, isso é uma forma de intervenção do Estado, uma intervenção positiva na economia. Tá? Portugal e Espanha, impérios coloniais daqui de Portugal e Espanha, e as riquezas que eles o quê? Exploravam. Olha aí. E assim a gente finaliza. Professor Elvin John, beijo no coração, valeu!